Aí eu comecei a fazer sobrancelha na casa das clientes em São Paulo, de casa em casa. E toda vez que eu ia dormir, eu pensava, as dívidas, as dívidas, as dívidas, as dívidas. E eu pensei, e aí eu comecei a ler livros de mentalidade, de consciência, de poder. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu pensava nas dívidas, mais eu trabalhava para pagar a dívida. Então, assim, a minha vida seria... Hoje, a maioria das pessoas trabalha para pagar a dívida. Trabalha para pagar as dívidas que ela faz e não por um propósito maior. Então, esse pensamento de trabalhar para pagar a dívida ia fazer com que eu ganhasse só o suficiente para pagar as minhas dívidas e, quando a gente pensa, cresce. Quanto mais eu pensava nas dívidas, mais elas cresciam. E menos eu conseguia pensar e ter criatividade para achar solução. Então, comecei a meio que excluir da minha mente as dívidas e focar em ganhar dinheiro. E não para dívidas. Eu focava em... Falei, eu vou ganhar dinheiro, tanto dinheiro, que eu nem vou ligar quando eu for pagar essas dívidas. Não é o foco, a dívida não é o foco. Sim. E eu comecei a mudar o foco da minha intenção energética, todo dia. Então, eu pensava em soluções de como eu poderia ganhar mais dinheiro. Então, as perguntas que eu me fazia, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro através do meu trabalho? E aí a minha mente foi destravando e conectando vários pontos de criatividade. Eu acho que primeiro foi um alinhamento muito de propósito e eu acho que eu me alinhei muito com a verdade. Eu acho que depois de todos os erros, eu tive que meio que me perdoar. Sim. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente quer criar uma realidade nova pra gente, é desfazer as amarras com os erros. Porque quando a gente se sente uma pessoa culpada por ter errado, a gente não consegue criar e nem co-criar e fazer ensaio mental da vida que a gente sonha, porque a gente não se acha merecedor dela. Isso é uma coisa inconsciente. Então, e a culpa é uma vibração baixa. A culpa move para baixo, a sua régua baixa também. E a culpa faz com que você até queira uma vida maravilhosa, mas você não se acha merecedor a ponto de sentir e visualizar com verdade aquilo. Porque é meio como se você quisesse se punir inconscientemente. Exato. Você tipo assim, eu vou ganhar muito dinheiro? Não, mas eu fiz uma coisa errada, não posso. Exato. A vida é maravilhosa, mas eu errei. Eu não mereço essa vida maravilhosa. Não é. Então, todo mundo é. Então, eu acho que a primeira coisa é meio que voltar para trás, tirar o nozinho do erro e desfazer essa âncora. Sim. Porque é uma âncora que vai te puxar. Então, eu me resolvi com os problemas e com os erros que eu havia cometido. Então, eu pedi perdão para as pessoas, escrevi cartas para, por exemplo, para ex-namorados que eu tive, que ficaram mal entendidas, para amigas e pessoas que eu não falei mais. Então, eu escrevi cartas para elas e mandei. Não lembro se alguém respondeu na época, mas eu lembro que eu queria me resolver com todo mundo que eu achava que ainda tinha alguma questão comigo, que na verdade era a minha questão com a pessoa. Então eu escrevi várias cartas e desfiz várias amarras. Quando eu desfiz essas amarras, a gente se sente livre, leve, e aí sim direcionando o olhar para o futuro, para a criação de uma nova realidade. Sim. Daí todo dia eu ia dormir, eu fazia um ensaio mental. Então... quem me segue aqui já tá aqui familiarizado com o que ela tá falando. Cara, e é tão poderoso. E eu falo assim para as pessoas, cara, você pode não acreditar, porque eu não sei porque as pessoas ainda não acreditam. Eu não sei se elas não querem, sei lá. Mas eu falo, faz um teste. Testa, que você vai ver. Faz um teste, sei lá, 20, 30 dias fazendo a mesma coisa. Se coloca a meta sem reclamar da vida, sem falar mal dos outros. Perdoando. Sendo grato. Aceitação. Quando a gente se aceita, a gente também aceita o outro. Quando a gente perdoa o nosso erro, a gente também perdoa o erro do outro. Exatamente. Quando a gente entende que o erro não nos define, a gente também entende que o erro não define os outros. Sim. E que todo mundo é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Erra. E, na verdade, o ser humano se conecta na imperfeição. E eu me conecto com as pessoas muito nas redes sociais por conta de ter coragem de expor vulnerabilidade e erro. Sim, você é muito corajosa mesmo. Sim, você conta tudo e as pessoas se conectam com isso. Sim. Porque elas falam, poxa, ela passou por tudo isso, ela errou tudo isso, fez tudo isso e conseguiu. Qual foi o recurso que ela usou? O recurso que todo mundo tem disponível e por ser tão fácil... As pessoas não fazem porque elas querem milagres. Todo mundo tá esperando uma fórmula mágica rápida e fácil que vai mudar a vida dela.
entende? Sim. Só que, meu, Mas você fez o seu esforço. Eu fiz o meu esforço. Porque o esforço é fazer... Não, total. Não é? Total. Então tem o seu mérito. Tem o mérito de fazer, né? Porque Sim. não adianta a gente só querer e não fazer acontecer. Exato. Eu acho que é uma coisa puxa a outra. Então, eu comecei a cocriar a minha realidade que eu sonhava. Então, com riqueza de detalhes. Então, quem era a Natália feliz, que eu achava que seria feliz? E daí eu comecei a imaginar uma mulher muito bem sucedida. E eu comecei a ver cenas muito específicas. Então, eu já comecei a ver clínica lotada, sem ter. Cheio de carro, agenda bombando, várias profissionais, eu dando palestra, eu dando curso. E eu vivia a cena com tanta verdade, porque a gente entra num estado meditativo. E eu fazia deitada na cama às vezes. Sim, mas deitada antes é ótimo. de dormir. Porque antes de dormir a gente desliga o consciente, né? Que é a mente aqui. E a gente entra num estado de inconsciente, onde tudo fica mais fácil, a gente viaja e, né? E aí eu sentia, e eu acho que o grande segredo da cocriação, claro, você sabe muito mais que eu, mas eu acho que no meu caso, eu via com tanto detalhe, né? Cheiro, roupa, cor, que é como se eu sentisse que aquilo já estava acontecendo na minha vida. E aquela sensação de já estar vivendo fazia com que eu já agradecesse por estar vivendo. E eu acho que essa é a virada da chave da cocriação. E tudo foi fluindo, e eu fui agindo, claro, então eu fui criando a empresa. Outra coisa que você falou, muito importante, as pessoas acham que é só mentalizar e ficar em casa que vai bater na porta. Exato, Natália, uma né? clínica linda e maravilhosa pra você. O fluxo energético é ação. É ação. Ela fazia mentalização todo dia à noite, mas ela ia fazer o que ela tinha que fazer. O melhor que você podia dar todo dia. Todo dia. E eu é isso, né? Superação é um poder de superação. Então, superagir independente da situação que você está vivendo. A ação, ela movimenta tudo, né? Sim. De todas as formas. Então, eu falo que, cara, tá numa situação difícil, eu recebo muita mensagem. Ai, nossa, sem agenda, tô sem cliente. Falei, tá numa situação difícil, gente, vai agir, vai fazer alguma coisa, estuda, faz um exercício, lê um livro, posta alguma coisa na internet. Para de entrar nessa inércia que vai te paralisar para sempre. Eu vejo, as pessoas hoje não têm muito tesão em viver. Não tem, né? Não tem. Falta isso. Falta eu acho que as pessoas entusiasmo, né? Que alcançam, eu vejo assim, tesão no seu olhar. Tipo, você quer viver, você quer ser uma contribuição para o mundo, sabe? Você quer, não é só para você, porque a gente já tá num nível de consciência que você sabe que estamos conectadas. E se estamos conectados, eu tô fazendo algo pra mim, eu tô fazendo pro outro, eu tô fazendo pra todo mundo. Total. E na verdade, quando a gente entende que a vida é um reflexo do que a gente é, a gente se preocupa mais com o que a gente faz pelos outros. É verdade. E o legal é que quando a gente acende, porque nós somos pessoas acesas, quando a gente atinge o estado de luz. Quando a gente atinge, e isso é comprovado, quando a gente atinge um estado de consciência onde a gente vibra em frequência de sentimentos bons, reverbera. A gente aumenta, né? Tem aquela barra de Hawkins? Sim. Que tem. Você reverbera. Uma pessoa com uma vibração muito alta, boa, ela ajuda a equilibrar quem tá com uma frequência mais baixa. Isso. Então, e aí é muito legal essa escala dele. As pessoas querem ficar perto de você. Querem ficar perto. Porque falam, nossa, eu me sinto tão bem quando eu tô perto. Lógico, porque eu tô cuidando da minha vibração. E eu quero mais mesmo, que isso passe pras outras pessoas. Exato. E assim, quanto mais a gente acende, gente, é legal as pessoas terem essa consciência que assim, tem uma escala toda de sentimento. Então tem lá, primeiro começa embaixo, a escala dor, medo, insegurança, apego, ego, culpa, vergonha. E essas vibrações têm número negativo, baixo. 30, 60, 70, 100 Hz. Quando você começa a entrar num sentimento... Acima de 300. Isso, amor, de gratidão. Compaixão, gratidão, aí vai 1000. Exato, aí vai subindo. Só que o que as pessoas acham? As pessoas acham que quando elas começarem a sentir isso, elas já vão viver só isso. Só que imagina, eu vivi na minha vida, quando a minha virada de chave foi com 28 anos. Engraçado que foi no meu quarto setênio, 7, 14, 21, 28. No meu quarto setênio, eu virei a minha chave pra tudo. E é engraçado que, assim, não adianta eu achar que ia mudar do dia pra noite. Eu vivi 28 anos com a minha mentalidade, com a minha frequência baixa. Exato. Não adianta eu achar que em uma semana eu já ia excluir 28 anos de costume de vida.
Então é um processo para cima. Claro que eu não vou demorar 28 anos para cima para mudar. É rápido, mas entender isso também já é importante. Sim. E daí eu comecei a vibrar nessas frequências mais altas e me manter nelas. Então a maior parte do tempo eu tô nelas e pouco tempo eu acabo descendo para outra frequência, mas aí logo eu já volto para as altas, porque a gente já entende isso. Só que é uma somatória. Quanto mais você se alimenta de boas vibrações, hertz altos, e frequências e bons sentimentos, mais você se torna uma pessoa acesa, né, de luz. E aí, quando a gente acende, e é muito legal, a gente tem a capacidade de equilibrar a frequência das pessoas que estão perto. Sim. Tem pessoas que já estão muito acesas em estado de graça, em estado de amor elevado. Elas já tem pessoas lá, algumas pessoas que já estão em estado de graça, que elas conseguem equilibrar a energia de 10 milhões de pessoas, por exemplo. São poucas pessoas do mundo Poucas. que equilibram. Eu imagino a barra que elas seguram. Imagina, exato. Eu sempre fico pensando nisso. No quanto elas retêm ali, né, pra ficar nessa São frequência. pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas e tem 10 ainda que já... Tem 22 pessoas em estado de graça, assim, que eu nem sei se é graça, mas eu acho que de amor. É de iluminação que eles falam. E tem 10 que já estão, tipo, já estão acima dessas de iluminação, que é a graça mesmo. Que aí você sai do ego, da dualidade. Total. E você entra na unicidade. Você sai da definição também, eu acho. E daí é muito legal porque se a gente parar pra pensar, imagina vários seres despertos no mundo. E a gente tá caminhando pra isso. A gente sai da terceira dimensão. A gente sai da terceira e vai pra quinta. E daí é estado de graça pra todo mundo. Imagina o bem que não vai fazer. E daí o que eu fico pensando, cara, por que a gente não vai? Porque ainda a galera vive em estado de alienação, de medo. Então existem algumas coisas ainda que fazem com que as pessoas vibrem no medo por controle. Por controle. Então fazem as pessoas vibrar numa consciência mais baixa de vida para que elas não tenham autonomia da própria vida. Sim. E sejam manipuladas, seja por N coisas. Mas muita gente não pensa, né? Muita gente não Ninguém pensa. sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. Mas aí reclama. Que nem mas... você sabia o que você queria. Eu Você sabia, falou, eu pelo não menos quero eu sabia, a realidade do meu pai e da minha mãe. Exato, eu sabia pelo menos o que eu não queria. Exato. Já é muito importante. Muita coisa. Hoje as pessoas vivem no piloto automático, tá bom. O que a vida entrega, tá bom. São conformadas. Aí quando vê alguém, se coloca no papel de vítima. Ah, mas deu sorte. Exato. Ela quer justificar o sucesso de alguém, porque é mais confortável para ela justificar o sucesso do que ela fazer acontecer. Exatamente. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Sabe por quê? Quando a gente começa a acender, as pessoas que não são acesas, elas não vão querer que você acenda, porque para elas é difícil. É desconfortável ter que acender porque ela tá vendo alguém que tá perto dela acender. Eu falo que dói os olhos. Né? E o que ela vai fazer? Ela quer te puxar pra baixo, pra realidade dela. Então ela vai te sabotar, ela vai falar coisas pra te desmotivar, ela vai te falar coisas pra você ficar sem vontade de fazer. Então tem que tomar muito cuidado com o comentário das pessoas que a gente acha que tá perto da gente do nosso lado, mas que na verdade elas não querem que você evolua porque vai ser desconfortável pra elas. Até da família, viu? Exato, principalmente. Principalmente. Porque às vezes seu pai e sua mãe têm uma realidade que tá tão diferente da sua que pra eles aquilo incomoda. Exato. Porque você tá quebrando padrões energéticos. Sim. De ancestrais.